vou começar a falar. Nós estávamos falando a respeito da Guerra Greco-Turca, não sei se tem alguém novo, parece que sim, então vou fazer um breve resuminho. Então, não consigo descer. Nós já falamos sobre as guerras e hoje nós vamos falar a respeito do que aconteceu depois da derrota em Dumlupinar e até a catástrofe que aconteceu em Esmirna. Eu começo trazendo aqui um retrospecto dos nossos amigos ingleses, porque em julho, esse documento é de 27 de julho, portanto, antes da batalha, né? Os gregos ainda estavam achando que poderiam vencer. E aí a gente encontra esses documentos assim. É um relatório do secretário que está em Atenas e manda para Londres. Então, ele diz que transmite uma cópia, é um memorando enorme dos gregos, não é? Uma coisa pedindo soluções e algumas gente, desculpa, hoje eu não estou muito bom. Algumas respostas de Londres, tá? Então, nesse documento aqui, ele fala de que a catástrofe que eles estão já prevendo, que de fato vai acontecer, as grandes potências, ele mesmo se coloca como responsável dessa catástrofe, né? As grandes potências aí, Inglaterra, França e Itália, que seriam responsáveis, porque os turcos são incapazes de administrar minorias, especialmente cristãs. Isso, é óbvio, ele fala por conta de tudo que já se sabe nessa altura, já tinha acontecido tanta coisa, genocídios e etc., que a gente estava comentando agora na entrada, e que a Grécia, ainda em julho, eles dizem que a Grécia precisa organizar essa administração, que eles precisam ter... o memorando defende um Estado autônomo e eles estão discutindo essa possibilidade ou não, em julho, né? Final de julho. O memorando termina com um apelo pela proteção dos cristãos. Isso mostra, sim, realmente que eles estavam muito preocupados. Por que eu tenho que falar nisso? Porque o final dessa história é realmente uma grande perseguição aos cristãos que moravam na Turquia, né? E existem várias versões dessa história. Então, os turcos costumam contar uma história bem ao contrário, né? Então, eu estou mostrando que em julho eles já tinham essa ideia de que realmente precisariam ser protegidas essas pessoas. Eu não sei por que eu não consigo passar ao próximo. Um minuto. Consigo. Então, em 29 de agosto, que é justamente quando está acontecendo a batalha, primeiro, ele não confirma a captura, isso daí eles estão mandando, Harry Lamb é o que está em Esmirna, e o Bentinck está em Atenas, tá? Então, eles estão mandando notícias, mas ainda notícias muito vagas, né? O que acontecia de fato no front não era conhecido pela alta administração. Isso é um modo da gente perceber bastante bem. Em 29 de agosto, 2 horas depois, ele manda novamente que os gregos precisaram evacuar a cidade. E essa foi aquela grande batalha. Depois disso, no dia 1º de setembro, nós temos
essa declaração famosíssima do senhor Kemal para os seus soldados. O destino é o Mediterrâneo, ou seja, eles estavam indo para Esmirna. E, nesse caminho, eles foram... o exército grego foi se retirando e eles foram perseguindo. Alguns autores falam que isso daí é o que os gregos não fizeram quando tiveram essa chance, né? Em várias situações aconteceu essa situação de exército em retirada, e era o exército turco que estava se retirando, e os gregos não foram em perseguição, provavelmente porque os aliados não concordaram com isso, né? E em várias obras a gente vê que isso foi um grande problema, foi talvez o maior erro, porque se tivessem feito isso, a história terminaria diferente. Tá? Então, a partir de agora, nós vemos, assim, de fato uma perseguição muito grande. O exército grego perdeu como se diz isso, a moral, assim, ficaram apavorados, desordenados, né? Eles se desorganizaram. Então, não tinha como enfrentar. E nesse caminho que eles estão fazendo, dia por dia, não é? Nesse caminho, as vilas que eles vão atravessando, tem alguns combates, eu vou falar um pouco mais para frente. Então, é uma retirada meio que em desespero, com pressa, né? Eles querem sair dali. Eu não sei se o Domingos talvez tenha aí alguma outra informação a respeito, mas me parece que os soldados estavam realmente correndo. Eles não queriam mais enfrentar os turcos, perderam completamente a ordem de exército e estavam fugindo, enfim. Domingos, você quer completar alguma coisa nessa? Lígia, essa fase, praticamente foram 10 dias, não, que houve a evacuação do exército, não. Eles estavam simplesmente obedecendo às ordens do alto comando. O alto comando disse: recolham, não deixem material, recolham o máximo de material que vocês possam levar a passos médios, né? Ou seja, não parem. Eles não correram, eles entraram, eles foram caminhando num passo efetivamente de uma marcha semi-forçada, com o objetivo realmente de sair, porque chegou ao alto comando o fato que eles tinham perdido quase um corpo inteiro de exército, né? Na batalha de Dulumpinol, né? Então houve assim uma menção clara e essa ação ela deixava em desespero as populações que viam o exército que estavam à frente, né? Os protegendo, e você vai contar isso aí depois, não? Mas a forma como eles passavam era exatamente essa como você narrou, né? Tá? Pode seguir, a gente faz esse desfecho depois no final. Tá bom. Bom, enfim, em poucos dias, o exército grego chegou a Esmirna, claro, um pouco antes, mas os turcos chegaram em Esmirna no dia 9 de setembro. Tá? Essa é uma visão da Esmirna antes da catástrofe, né? Uma cidade muito bonita, muito agradável, muito atraente para muita gente, tinha muitas nacionalidades, todos já sabemos disso. Bom, esse é um relatório que eu também trouxe. Eu não coloquei aqui o documento, mas ele é um daqueles, igual aqueles que eu tenho representado. Eu só fiz a tradução porque era muito grande e não queria ocupar muitos
muitos slides com isso, é um relatório feito para Londres, né? Então, aqui eles dizem que os gregos são incapazes não apenas de se manter, mas de evacuar as suas forças de modo ordenado. Por essa razão, o governo grego fez com que fosse pedido aos nacionalistas um armistício, ou seja, os gregos realmente pediram a intervenção das potências nesse momento, porque não estavam, sabiam que não conseguiriam enfrentar, depois dessa derrota, eles perderam realmente muitos homens nessa última batalha, e o exército turco estava muito bem armado, né? Então, ficou muito urgente esse pedido de armistício, de que se parasse os enfrentamentos e tal. E aí os aliados estão aqui debatendo o que seria um texto, né, para um armistício. Aqui nós estamos, vejam, no dia 6 de setembro. 6 de setembro provavelmente é a data que o exército grego chega em Esmirna e começa a ser evacuado nos navios, mas eles ainda estão nessa discussão, né? O que seria desejável, tal, mas na defesa dos interesses dos aliados, é claro, também, não é? Eu não sei se eu leio tudo isso, acho que não, mas isso daqui seria um texto que nunca foi apresentado, na verdade. As condições que eles colocariam e tal, mas eu destaquei aqui especificamente, as tropas gregas terão um período razoável para a evacuação das diferentes zonas de embarque. Então, eles estavam criando aí zonas de embarque de acordo com a distância que as tropas estavam do porto que seria embarcado. Então, tem Ludânia, tem vários portos que eles citam para poder evacuar esse exército. Mas nada disso me parece que tenha sido posto em prática. Esse armistício não foi assinado, depois eu vou mostrar o que o Kemal respondeu. Então, é só um exercício de possibilidades, mas se vê que desde sempre eles estão agora muito preocupados com a Trácia, com as tropas que estão na Trácia, né? O interesse dos aliados estava em outro lugar. Esmirna não era a sua prioridade, isso me parece. Então, aqui eles fazem um levantamento do que os turcos iriam querer, não é? Então, isso daqui é um documento que mostra um exercício, uma tentativa de texto para um armistício, mas isso não foi levado não foi assinado, isso não foi levantado. Enfim, eles colocam como condições e tal. O mais interessante aqui seria assegurar que as tropas gregas agora na Trácia estejam a distância suficiente de Constantinopla para não ameaçar aquela cidade. Se lembram que o exército grego tinha transferido alguns batalhões para a Trácia nessa última tentativa do governo de ameaçar confiados. Claro que isso também foi uma tentativa bastante desesperada, mas que também não teve grandes resultados, mas as tropas estavam lá e preocupavam as pessoas, né? Continuavam lá e a maior parte das negociações gira em torno dessa coisa. Eles querem que as tropas gregas fiquem o mais longe possível de Constantinopla. Então, isso eu achei bastante interessante de trazer.
Sobre a anistia, os generais aí dos aliados se perguntam se deve ser incluído ou não, ou seja, eles não têm nem ideia. Sobre o material de guerra, eles colocam assim: o material é de propriedade dos aliados, mas os gregos estão removendo, assim como na saída do exército, eles estavam levando. Depois, me parece que eles pararam de carregar as coisas. Eles não tiveram esse tempo de chegar com todo o material, não. Enfim, chegamos ao problema dos refugiados. Os refugiados, eles já colocam aqui, é de se esperar que eles se agrupem nas zonas de embarque do exército. Né? Eles já sabiam que haveria um agrupamento de civis que iria junto com o exército para esses portos de embarque. Então, eles dizem que alimentos devem ser providenciados pelas autoridades locais, a partir dos depósitos do exército grego, que eu não sei se nessa altura os depósitos estavam cheios ou não. Eles tinham enfrentado um ano de penúria aí no fronte. E aí ele coloca assim: a evacuação dos refugiados deve ser realizada o mais rápido possível e os navios aliados devem ser considerados, porque os navios gregos vão ter que evacuar o exército grego. Oferecer asilo nos seus países de jeito nenhum, esses refugiados devem ser enviados para a Grécia mesmo, menos para a Trácia, porque já temos um problema lá. Então, e os refugiados turcos podem ser enviados para qualquer outra parte da Turquia. Isso daí é o texto do armistício que eles estavam ensaiando para oferecer ao Kemal. Mas lembro que não chegou a ser realizado. Então, em 9 de setembro, que é justamente o dia em que as tropas turcas chegam em Esmirna, depois eu vou contar o que estava acontecendo lá, houve uma reunião em Constantinopla, né, dos generais e dos comissários, para tratar desse memorando que foi feito, desse relatório e tal. Então, aqui ele faz um resumo daquilo que eles leram naquele relatório anterior e do que concluíram. Então, a única coisa que ele coloca é que ele se opõe ao envio de tropas aliadas para Esmirna e Bursa, depois do armistício, ou seja, os aliados agora não querem mais se envolver com essa situação. Coloca que se os turcos aceitarem, eles vão querer que os gregos se retirem do Mar Negro e do Mar de Mármara, e será necessário aceitar essa condição, ou seja, já os navios gregos já não podiam passar, agora vão ter que se retirar. E antes da reunião, o general Harrington, que era o mais alto lá dos britânicos que estava lidando com essa questão, que ele estava preocupado apenas com a proteção de Constantinopla contra as tropas gregas. Tá? Então, se percebe que agora os ingleses já estão assim, numa situação de, não sei se de aceitação de que os turcos ganharam, então vamos fazer amizade com os vencedores, ou se realmente eles só estavam preocupados com isso. Mas, enfim, 9 de setembro é o dia em que os turcos chegam em Esmirna e em Constantinopla não tem ninguém interessado nesse assunto. Certo? Mesmo nessa reunião, ele aproveitou para perguntar para o comissário francês porque retirar as tropas da Trácia, e ele nem respondeu. Enfim, essa reunião, nesse momento, que poderia ser um momento crucial de ajuda e tal,
eles estão discutindo a Trácia, porque os gregos ameaçaram a partir dali a cidade de Constantinopla. E, finalmente, os comissários são de opinião de que um deslocamento em massa da população deve ser desencorajado. Eles não conseguem visualizar em qual dos governos aliados estaria preparado para lidar com centenas de milhares de refugiados, e expressa que parece que o governo grego é que deveria tomar essas medidas quanto à possível evacuação dos refugiados. Ou seja, realmente, na forma chula de se dizer, se virem, né? Eles que resolvam seus problemas. Isso é uma reunião onde estava, inclusive, um comissário, me parece que Stergiades estava aqui, não sei. Ele estava nessa reunião ou ele tinha um representante. Eu não consegui achar a lista dos que participaram, mas tinha uma pessoa da Grécia. Enfim, agora essas são as minhas considerações a respeito, né? Como eles colocaram lá que os gregos iam ter bastante tempo suficiente para retirada e tal, os autores relatam a marcha forçada dos gregos, deixando para trás tudo que atrapalhasse o passo. Isso eu li em vários livros. Não sei se... claro que são livros que não são gregos, tá? Então, por isso eu coloquei aqui, mas podemos discutir no final. Quando atravessavam as vilas de maioria muçulmana, claro que haviam pequenos combates, ou grandes, não é? Eles estão voltando, a população está ciente da situação toda, e os turcos estão inflamados com esse furor nacionalista. Então, é provável que tenha havido realmente pelo caminho muitos embates, porque mesmo os civis quiseram participar aí dessa vitória da Turquia. Então, de fato, muitas aldeias foram queimadas. Os autores divergem, claro, dependendo do autor. Se for um autor pró-grego, ele vai dizer que foram os turcos. Se for um autor pró-turco, vai dizer que foram os gregos. Não sabemos. Eu não sei, né? Talvez alguém saiba, mas eu não sei. Então, o que se entende é que muitas coisas são queimadas porque o exército que está se retirando não quer deixar que o outro tenha essas coisas, e outras vezes a própria população da aldeia queima para que o exército que está se retirando também não tenha acesso. Então, isso daí pode ser de qualquer lado. Sabe-se que o exército grego chegou em Esmina em 6 de setembro e foi a determinação é que eles fossem embarcados imediatamente. Eles saíram de Esmina e foram para a Península Urla, que é... Depois eu coloquei o mapa aqui. É uma pontinha assim, onde tem Chesme, que é outro porto. Eles foram embarcados de lá. Então, não foi imediatamente, não é? Ele demorou um pouco o embarque para isso, mas eles não estavam na cidade de Esmina, estavam fora. Por isso que o Kemal chegou em 9 de setembro e não tinha mais administração grega na cidade. As pessoas das vilas cristãs, ao ver o exército se retirou junto. Natural. Foram atrás do exército buscando proteção, porque sabiam o que os esperava se não fossem, né? Uma vez que já existia aí todo um histórico de ataques à população e que eles estavam dependendo apenas da proteção dos aliados e principalmente dos gregos, os gregos estão se retirando, os aliados já tinham se lavado as mãos, então eles fogem junto. Isso já era esperado
E, de fato, aconteceu. E eles chegam em Esmirna, isso são relatos assim de vários livros que eu juntei, daqui é uma descrição que eu fiz na minha dissertação. Eles chegam na cidade, claro, saíram correndo, sem nada, não levaram nada, não tinham comida, não tinham, tinham a roupa do corpo, não tinham onde dormir e tal. E aí eles começam a bater nas portas das instituições da cidade, porque instituições estrangeiras, né? Porque eles sabiam que esses locais eram menos, a probabilidade deles serem atacados era menor, porque o Kemal não ia lidar com os aliados, ele só estava é uma questão política, ele não ia atacar os navios aliados, ele não, né? E os aliados também não vão defender os gregos, porque assim eles já nessa situação de estarem tentando fazer um acordo entre eles. Então, os refugiados, eles começam a bater nessas instituições, em escolas, nas embaixadas e tal. E o que se relata, inclusive esse tipo de relato de sobreviventes mesmo, que eles abriam as portas e aí tinha uma quantidade tão grande de pessoas na porta que eles fechavam de novo. E aí eles deixavam entrar um ou outro e tal, porque também não podiam se comprometer, eles não queriam que os turcos vissem que eles estavam ajudando os gregos. Então, isso fica bastante patente em vários relatos de sobreviventes que eu acabei lendo. Esse livro que o Domingos falou, eu tenho também. É bastante tocante essas coisas assim. Tem vários, mas é uma coisa interminável. Eu não vou colocar, mas eu conto. E aí, quem quiser pode procurar. No livro da Dobkin, Marjorie Dobkin, que é o Smyrna, Destruction of a City, esse livro é bastante assim, descritivo do que aconteceu nesses dias. Então, quem conseguia entrar nessas instituições ficava lá quietinho, mas veja, eles não tinham nem comida, nem abrigo, dormiam no chão, as crianças não tinham comida, chorando, não podia chorar porque não podia fazer barulho, porque não queriam que soubessem que eles estavam lá. Uma situação bastante assim pungente, mas pelo menos eles estavam abrigados dentro de uma instituição. Mas muitos não puderam entrar em lugar nenhum e ficaram na rua mesmo. Quando o exército chegou, essas pessoas estavam apavoradas. Aqui eu coloquei o mapa de Esmirna. Eu não sei se conseguem ver o meu cursor. Conseguem? Não sei se dá para ver. Urla é aqui. Então, eles saíram de Esmirna. Esmirna seria essa parte. E eles foram para cá para poder embarcar, provavelmente daqui para ficar o mais longe possível. Não sei de onde exatamente aportaram os navios que levaram o exército grego, mas foi aqui nessa península de Urla. Talvez aqui, não sei. O fato é que fora de Esmirna. E eles não voltam para lá, mesmo diante do que estava acontecendo, porque também não tinham muito o que fazer, estavam realmente se retirando. Vou colocar aqui, Mango é um biógrafo do Kemal, e as coisas que eu colocar em amarelo são desse livro, esse livro que se chama Kemal Atatürk. Não, se chama Atatürk. Vou mostrar, não sei se dá para ver. Este. Conseguem ver? É muito interessante esse livro, porque ele conta toda a história do Atatürk, claro, do lado dele, e aí eu coloco aqui a forma como eles veem as coisas, né? Já em fevereiro, o representante em Esmirna havia avisado que os gregos
já sabem que vão ter que ir e decidiram deixar um deserto atrás de si. Não é importante quais interesses isso prejudica. Tudo que tiverem tempo e meios de levar será carregado para a Grécia. Os turcos serão roubados e queimadas suas casas. Essa é a descrição do que o britânico teria falado. A vitória turca foi tão rápida que os gregos não tiveram tempo de esvaziar seus armazéns. Mas o resto da profecia de Lem se realizou. Em Afyon Karahisar, os turcos foram capazes de apagar o fogo iniciado pelos gregos. Mas centenas de vilas e uma linha inteira de cidades, de Uşak até Esmirna, foram queimadas. Ou seja, eles insistem até hoje que quem colocou o fogo em Esmirna foram os gregos. As tropas gregas que estavam retirando-se, que já não estavam na cidade desde o dia 6 de setembro. Tá? Então, eu acho interessante a gente ver como é que é retratado. Isso, para mim, foi interessante quando eu fiz esse trabalho, porque é assim que eles falam até hoje a respeito do genocídio. Não fomos nós não matamos ninguém, eles que morreram. A ideia é essa. Pode falar, Domingos, você queria... Não, o que você falou é um fato histórico muito importante, porque desde o momento em que ocorreu o desastre e a mídia turca da Anatólia saía que os gregos queimaram a cidade para abandoná-la. Isso é um fato, ou seja, essa informação ela saiu. Os americanos, a imprensa americana era muito ativa na época e foi atrás de fatos para que isso... E ela foi e conseguiu a verdade, os fatos, através dessas entidades que você mencionou que esconderam gregos. A maioria esses repórteres, eles procuraram esses orfanatos e buscaram o que aconteceu na cidade, o que foi. E eles retiraram depoimentos de como o fogo iniciou, porque essas entidades estavam lá, estavam acompanhando o que aconteceu. E os americanos acreditaram nessas entidades, não é? Sobre como o fogo... existem vários relatos, várias evidências visuais de como o fogo começou, mas uma coisa amarra a outra, ou seja, desde o início foram primeiro os americanos que começaram a desmentir essa questão de quem colocou fogo na cidade, não é? Mas a notícia sempre é aquela que o vencedor manda, Claro, né? propaga, Então, exatamente, não é? claro. Mas eu vou mostrar aqui, tem inclusive o cônsul americano, o George Horton, tem um livro enorme que se chama The Blight of Asia, que é incrível esse livro, e são as memórias dele. Ele estava em Esmirna e ele escreve, eu vou colocar alguns depoimentos dele aqui. Por conta disso, porque os americanos, por estarem meio neutros, né, eles podiam trafegar. E também a maioria dessas instituições, colégios e tal, eram americanos ou francesas, né? Então, todas as nacionalidades estão ali, mas os americanos realmente eram bastante ativos. E tinha muitos na cidade. E a imprensa da época era muito bem preparada, americana. Eles tiravam Sim. muita informação na fonte. Né? Mas muito interessante isso aí que você levantou. Pois é, tem vários. Esse livro, assim, é a psicologia da depressão, sabe? Você lê e você fala, meu, não é possível que a pessoa fale assim, e descaradamente. E essa é a verdade que está na Turquia até hoje. Até hoje, Né? até Assim, hoje. é incrível como eles conseguem ser descarados nesse ponto. Como o artefato histórico é a percepção, né, pessoal. Né? Sim, não, e a história ela pode ser manipulada conforme o interesse, claro. O cara virou um super-herói nacional e aquilo que ele falar é a lei, ponto. E as pessoas acreditam, enfim. Mas vamos em frente. Ok.
dia 9 de setembro, então, o exército turco chega, no comando está Nurettin Pasha, que é um dos responsáveis pela vitória em Dumlupinar, né? Ele foi aí condecorado e tal, e ele está no comando geral do exército. Eles entram alinhados, uniformizados e pacíficos, né? Distribuem até panfletos para a população. Eu fico imaginando assim, as pessoas todas trancadas nas suas casas, aqueles que estavam na rua tudo apavorado assim no canto, e o exército passando, fazendo aí uma pantomima de que não se preocupem, está tudo certo. A população de Esmirna, que estava muito acostumada durante toda a guerra, foi protegida justamente pela internacionalidade da cidade, tinha muita gente ali observando, estava meio tranquila, porque eles falaram, olha quanta gente tem aqui, eles não vão, né, fazer nenhum escândalo, porque nesse dia, no porto de Esmirna, tinha 21 navios aliados, nenhum grego, mas 21 navios. Ou seja, era de se esperar que nada acontecesse na frente de tanta gente. Né? O Kemal chega em Esmirna só no dia seguinte, se instala na casa de uns amigos no bairro turco, que era afastado do centro, e essa promessa é a melhor. Ele promete que ele puniria com a morte qualquer turco que fosse pego maltratando a população ou saqueando propriedade. Eu entendo que é aquele que fosse pego, né? Como eles não foram pegos, então eles não foram punidos. Só pode ser isso. E aí, no mesmo dia que ele entra, ele indica o Nurettin para governador da cidade. Governador ou chefe da administração provisória da cidade. A primeira coisa que o Nurettin fez foi chamar o bispo Crisóstomos, eu acho que é assim que se fala esse nome, para uma reunião. Na verdade, o bispo parece que pediu para que ele pudesse acalmar as pessoas, para ele ficar livre, né? Não sei se ele entendeu que ele ia ser preso, mas para que ele pudesse ficar livre e controlar as pessoas e apoiar, né? Ia fazer o serviço que os bispos fazem, enfim. E foi isso que ele pediu, e o Nurettin não deixou. Essa parte eu tirei do Mango, tá? Vou ler aqui rapidamente, que nesse momento, em direção a Esmirna, Mustafa teve que se esforçar para manter o controle da situação, porque não era fácil sobrepujar a ambição do Nurettin. Ou seja, ele já está colocando aí a culpa no comandante e se eximindo da situação. Tá? Apesar das autoridades militares turcas terem avisado contra saques, o bairro armênio foi atacado quase imediatamente. Os armênios falavam turco, eram nativos da Anatólia, mas na última geração haviam virado as costas para os seus vizinhos muçulmanos e se associado com inimigos estrangeiros. Imagine, na última geração, desde 1800 e não sei quanto, que eles eram perseguidos e protegidos, inclusive por tratados com o sultão, enfim. Era como uma briga em família. Ele coloca isso no livro. Muito mais pobres que seus vizinhos cristãos, os turcos agora estavam praticamente sem nada. Irregulares turcos, muitos deles bandidos há muito tempo, se espalharam na cidade, se juntando aos soldados turcos, cujas únicas posses eram seus uniformes sujos. Muçulmanos locais que viviam nos bairros ao redor da cidadela estavam ansiosos por acolher a oportunidade de melhorar os seus lotes, ou seja, de mudar para perto do mar. Somente um comandante imparcial e determinado poderia ter prevenido a desordem, mas Nurettin, que se tornou comandante, estava determinado apenas na vingança.
Tá? Então, a culpa ficou aí no comandante. Assim que assumiu o governo, Nurettin chamou o bispo, com quem tinha uma questão pessoal a acertar. O bispo havia aconselhado a dispensa de Nurettin de Esmirna em 1919. Tendo acusado o bispo de traição, Nurettin o arrastou para fora e convidou a multidão a se livrar dele. Ele foi linchado sob os olhos de uma patrulha francesa. Este foi um convite para o desmando geral. Os ataques, principalmente contra armênios, se intensificaram. Isso daqui é o texto que está no mando. Mas, de fato, o que aconteceu foi, com essa questão do bispo, foi que ele realmente levou o bispo para a rua e entregou para a multidão. E ele foi realmente morto de uma forma bárbara, muito, não vou nem descrever, porque realmente é horrível. Ele e o seu dragoman, o seu tradutor, porque esses dragomans estavam sempre ligados à pessoa, e foi também torturado e morto em praça pública, não só na frente da patrulha francesa, mas na frente de muitas outras pessoas, e ninguém impediu, né? Nenhum dos aliados se moveu para impedir. Isso aconteceu no dia 10, no primeiro dia que eles estavam lá. Certo? Então, nos dias subsequentes tem uma lista de relatos de desespero, de coisas que aconteciam. Os soldados invadiam casas, espancavam as pessoas, os corpos se acumulavam na rua, enfim, os refugiados desesperados implorando, e os saques às casas, algumas pessoas relatam assim, eles saqueavam casa por casa, assim, com ordem, assim, com um planejamento, casa por casa. As mulheres, é claro, sofreram muito, tem relatos que não dá nem para a gente comentar, nem eu gosto de falar, nem de lembrar, mas assim, foram 3 dias de selvageria. Realmente não tinha como falar que os turcos não estavam fazendo isso. Isso eles não conseguiram negar. Os turcos realmente saquearam. Mas vocês viram que ele coloca assim, que eram bandidos, que os soldados que estavam despossuídos, que tinham ódio dos armênios, né? Assim, é bastante controversa a versão que coloca-se na Turquia. Infelizmente, a realidade é bem pior do que a gente vê. Aqui está esse Horton, aqui que está aqui embaixo, Horton, é o George Horton, que é o cônsul americano de Esmirna. Ele estava na cidade nesse momento e ele via estas coisas da sua janela da embaixada. Então, aqui tem algumas fotinhas para a gente ver. Isso daqui já são refugiados. Eu não consegui entender se essa foto é antes do incêndio ou não, mas de qualquer forma ela é bastante, fala por si, não é? Já uma quantidade de gente, poucos barcos. Diga, Domingos. Não, apenas repara bem, quando começaram a ocorrer, a gente tem que entender um pouco que Esmirna havia se inchado também com a população que vinha das vilas. Ou seja, o que aconteceu? Vamos analisar da seguinte maneira. Esmirna era uma grande cidade. Esmirna era uma cidade rica. Esmirna era financeiramente, populacionalmente, até em gregos, maior que Atenas, certo? Então vamos pensar assim, para que a gente possa, à época, né? Vamos entender. A cidade ficou inchada de gregos por conta das vilas. Então as vilas
foram em direção ao Mediterrâneo por uma boataria enorme. E quando, um pouco antes da confusão começar, essa população buscava o abrigo, como você havia relacionado, mas também buscava, via barcos, e tentava ou ir para as ilhas periféricas, pescadores. Então, essas cenas aí são um pouco antes, ou efetivamente durante da confusão, principalmente de vilarejos que em volta tentavam arranjar algum tipo de escape ou algum tipo de abrigo. A população, não sei porquê, à época que morava em Esmirna, talvez por conta dos seus bens, ou como você mesmo falou, da internacionalidade e da segurança que a cidade oferecia, não quiseram praticamente abandonar a cidade. Alguns abandonaram, mas a grande maioria ficou. Então, essa confusão inicial é que a cidade estava superpovoada nesses 3 dias, ou um pouco antes mesmo da entrada dos turcos, não? Sim, já era uma cidade bastante populosa, né? E com essas pessoas que chegaram, ainda deve ter ficado, assim, realmente uma aglomeração Sim. geral. E eles, mas veja, os navios estavam lá, mas eles não recebiam pessoas. O que eles estavam fazendo, esses navios lá? Eles estavam cadastrando, eles tinham, isso daí são relatos, inclusive, do próprio Horton, os funcionários das embaixadas estavam cadastrando os cidadãos de cada país. Então, estes cidadãos ingleses podem embarcar no barco inglês, os franceses embarcam. Então, por isso estavam aí os navios, né? Eles estavam sim retirando pessoas, e tem várias cenas deles recebendo pessoas, mas eram cidadãos dos seus países, não eram otomanos, não eram gregos, não eram gregos otomanos. Toda vez que eu falo isso, as pessoas querem me bater. Mas esses gregos aí, eles eram otomanos, eu lamento dizer. E eles não podiam embarcar. Então, vamos lá. Aqui já é com incêndio, né? Mas eu vou... É só para mostrar a foto das pessoas, a quantidade de pessoas espremida em um só lugar. Aí aqui tem dois relatos, não é? Eu vou ler primeiro o de baixo, porque é mais interessante. Começou um fogo no Bar Hormel. Começou o fogo sem sujeito. Rapidamente se espalhou, o bairro turco e o bairro judeu não foram afetados, dezenas de milhares de cristãos fugiram para o cais do porto. Uma grande frota de navios de guerra e de transporte estavam ali reunidos para evacuar os cidadãos dos países aliados que, teoricamente, haviam ficado neutros na guerra greco-turca. Muitos já haviam ido quando o fogo começou. Então, esse daí é o Mango, que é o biógrafo do Ataturk. E aqui em cima nós temos o relato da Marjorie Dobkin, que ela é armênia, casada com uma americana e mora nos Estados Unidos. Soldados turcos foram vistos derramando combustível em ruas e casas, de onde em poucos minutos subiu o fogo. Aqueles que tentaram fugir da cidade encontraram um cordão de tropas turcas com fuzis preparados. Ou seja, eles não poderiam sair da cidade. A intenção fica óbvia, não era nem destruir a cidade e nem que eles não tivessem como se estabelecer de volta nas suas casas. A intenção realmente era expulsar as pessoas, ou matar as pessoas ou expulsar as pessoas. Elas só podiam ficar no cais do porto, porque o resto da cidade estava em chamas, né? Então, aqui nós temos uma lista de testemunhas, tá? Um italiano, várias americanas, o próprio cônsul, o pastor da igreja armênia, são pessoas, todas essas pessoas, menos o Horton,
seus relatos estão nesse livro da Marjorie Dobkin. E o Horton eu tirei do próprio livro dele. Tá? Então, realmente, houve, como o Domingos lembrou, muitas testemunhas dessa situação, mas a notícia que se espalhou é essa de baixo, que começou um fogo. Assim, é uma coisa incrível como um fogo começa sozinho. Ninguém começou, foi fogo sozinho, foi lá, começou, tá? Eu sempre dei muita risada. Como é que você explica, né? Então, não tem explicação, põe assim, tem problema. Não precisa nem ser plausível. O incêndio durou vários dias e deixou em cinzas os bairros inteiros. O bairro Turco não foi afetado. Aí começa aqui as coisas, né? Algumas pessoas pulavam na água para nadar até os navios que estavam ali atracados. Eles estavam a 100 metros de distância, 200 metros. Mas eles não podiam entrar nesses navios, tá? Os marinheiros não tinham autorização e não recebiam de fato. E o Mango já fala que as patrulhas turcas tentaram evitar o embarque, mas o sofrimento dos refugiados era tal que os oficiais aliados começaram a aceitar todos que pudessem acomodar. Isso é mentira, tá? Os aliados não começaram a acomodar ninguém. Assim, até o último minuto, ninguém conseguiu embarcar. Claro, existiam, assim, situações individuais, que eu vou falar mais para frente, eu acho que eu vou deixar para depois. Enquanto isso, nós temos no dia 13, que é exatamente o dia do incêndio, os aliados estão considerando uma conferência em Veneza, lá em Veneza, assim. E o governo italiano prefere que seja feita essa conferência na Anatólia, na Ásia Menor, para evitar que isso repercuta no resto da Europa, né? E ele coloca assim, que a questão se eleva acima das vicissitudes do conflito greco-turco, que é uma questão europeia, a provisão do regime na Península de Galípoli. Ou seja, eles não estão nem um pouco interessados. Existiam navios italianos em Esmirna, tinha navios britânicos em Esmirna. Nesse mesmo dia, o fogo estava queimando a cidade inteira e eles estão falando de outro assunto. E, de fato, nesses documentos todos, eu, claro, não olhei um por um com muito critério, mas eu não encontrei, nesse período, nenhum documento dessa correspondência que falasse a respeito do que estava acontecendo em Esmirna. Isso foi interessante, porque o que eu queria justamente encontrar, eu procurei e não tinha. Aí eu entendo que isso também é uma informação interessante, que não se fala nesse assunto entre os aliados nesse momento. Um outro telegrama rápido, e no dia 15 chegaram em Constantinopla correspondentes americanos que viram Kemal e que Kemal disse a eles que esperava que a Inglaterra entregasse Constantinopla e senão ele a iria tomar. E, de fato, no dia 15 de setembro é quando ele dá ordem para que as tropas turcas comecem a marchar em direção a Constantinopla. E isso causou aí um alvoroço, um verdadeiro frenesi entre os aliados, porque eles não estavam... eles não esperavam isso, né? E agora não tinha mais nenhum exército grego para ir em seu socorro. Eles estavam lá e teriam que lidar com a situação. Se eles enfrentam o Kemal, a situação política se deteriora. Se eles não enfrentam, eles perdem Constantinopla. Ou seja, eles estavam realmente num impasse. E o Kemal começou a marchar e não parou.
né? Ele foi até o último... aqui está dizendo, a intenção era seguir adiante, a intenção do Kemal era seguir adiante e capturar de volta Constantinopla, como ele disse, e não tinha motivos para parar, porque ele tinha ganhado, os antigos inimigos estavam fugindo ou buscando a sua boa vontade, não é? Então, por que motivo ele ia desistir disso? Em 23 de setembro, eles chegam à zona neutra, em Galípoli. Eu coloquei aqui, para o horror dos ingleses reunidos do outro lado do arame farpado, que de fato chegaram a uma distância de entrar em batalha, não houve, não foi disparado nenhum tiro, mas o risco era grande. E em 28 de setembro, chega uma notícia de que os aliados iam permitir que os gregos se retirassem da Trácia Oriental. Em 28 de setembro, Esmirna estava em pleno desespero. Eu vou mostrar por quê. E aí eles chegam com a situação de retirar também da Trácia mais 250 mil pessoas, né? Por fim, no 1º de outubro, eles conseguiram a parada das tropas, porque começaram a discutir um armistício que vai se transformar aí na Conferência de Lausanne, e isso vai se enrolar mais um pouco, e eu acho que mais para frente vai ser falado a respeito disso. Voltando a Esmirna, o Kemal mandou as tropas, mas ele ficou ali, e ele viu todo o incêndio, ele viu tudo que aconteceu e continuou impávido, não é? Os estrangeiros podiam sair, então o que acontecia? Muitas pessoas que foram salvas, elas receberam, por exemplo, a sorte de conhecer um francês que cadastra a pessoa como da sua família, outro passa na embaixada, a embaixada fornece papéis falsos, enfim, algumas situações algumas pessoas foram salvas porque tiveram ajuda de algum indivíduo que estava em posição para isso. Mas, no geral não. Esse relato do Horton, por exemplo, isso daí continuou acontecendo. A hora que o fogo realmente chegou à embaixada, o cônsul saiu, não é? Claro que ele não ficou lá. Tinha um navio esperando por ele também. Mas os relatos são brutais, né? O cirurgião aposentado morava num subúrbio. Os turcos entraram na sua casa, falaram, não se assuste, nós viemos só para violar as mulheres. Assim, coisa, assim, os relatos, eles são inúmeros, eu coloquei pouquíssimos aqui, porque eu acho que não é necessário a gente ficar revirando esse tipo de situação. Mas são todos nessa linha, ou piores. Bem triste. Enfim, isso é a vista dos navios, não é? Isso são fotos tiradas de dentro dos navios. Um incêndio que consome realmente uma grande parte da cidade, até o chão, né? As casas, as paredes eram de pedra ou de cimento, não sei, ficaram em pé, o resto caiu. Essa é uma imagem que eu tirei daquele documentário que a Lia falou que ela ia me emprestar. Mas, então eu não consegui trazer. Mas eu tenho um filminho bonitinho para apresentar para vocês. Esse daqui. Eu não sei quem é Paté, mas me parece que seja um jornal inglês.
porque é uma matéria que ele tenha feito. Vou passar rapidamente, tá? Mas acho interessante porque são as mesmas imagens, mas em movimento. Ele diz que o fogo inicia no bairro Armênio e depois vai se espalhando pela cidade. Dá para ver. Inicia no bairro Armênio porque os gregos tinham, a residência deles era muito mais privilegiada perto do porto, e os armênios faziam o recheio do sanduíche entre os bairros turcos e o grego, não? Uhum. Então, quando o exército turco chegou, ele tinha praticamente que atravessar grande parte do bairro armênio antes de chegar aos gregos. E, certamente houve resistência também no bairro armênio, não? É justamente onde mais atrocidades se viram. Né? Eu não lembro muito bem, para evacuar o exército, já foi muito apertado, porque o governo grego havia provisionado de 60 a 80 grandes navios para chegarem nesses portos da península de Esmirna, para retirar o exército. E essas populações iam atrás dos soldados para embarcar também nos navios que foram comissionados pelo exército, pela marinha, não? A população ia, mas como eles estavam fora de Esmirna, eu não sei se nesse caso eles foram, mas eu sei que os navios nesse momento ali na península embarcaram só as tropas. Sim, sim. Essa imagem é muito terrível. É uma cidade enorme, completamente queimada. Eu tive um grande amigo de profissão, o filho, ele era filho de um grande empresário de Esmirna, ele era judeu. Ele tinha saído daí durante esse fogo e a família se mudou para Constantinopla. E de lá também não aguentou e depois veio ao Brasil. Era a família Arditi. Eles eram donos da Gradiente. E a família dele veio, viu isso aí. E o Morris, que era o filho, ainda me comentava. O Morris nasceu em Constantinopla depois que eles se mudaram. E ele me comentava muito a respeito do que aconteceu. É terrível. O pai terrível. dizia. Esse daqui é uma imagem dos Dardanelos, né? Lá em cima, os britânicos lá impávidos, defendendo os estreitos. Bem, diante de tudo isso, a gente tem aí mais alguns relatos, né? Tem essa frase do Hemingway que eu acho interessante, ele estava lá também num navio, que as pessoas gritavam à meia-noite. Toda noite, à meia-noite, elas gritavam. Veja, o fogo começou no dia 13 de setembro. Até o dia 20 de setembro, as pessoas continuaram no porto sem nada acontecer. E por que elas gritavam? Elas gritavam porque os turcos atacavam durante a noite essas pessoas que estavam ali. Atacavam, matavam, violavam, enfim. Quando estava escuro, tinha alguns bandos que faziam isso. Tá? Então, realmente era o horror, assim, dia sobre dia, dia e noite, né? E aí, por volta do dia 20 de setembro, eu não encontrei essa data, o Kemal lança um ultimato para essas pessoas. Os gregos e armênios que ainda estivessem em Esmirna após o 30 de setembro seriam conduzidos para campos de trabalho no interior. Os campos de trabalho, durante toda a Primeira Guerra,
era um sinônimo de morte certa. As pessoas eram levadas realmente para trabalhar, mas em condições tão absurdas. Por exemplo, foram levados muitos para o Cáucaso para fazer uma ferrovia no inverno. Então, eles tinham que trabalhar numa situação de frio intenso, claro, mal vestidos e sem comer, enfim. Esse processo fez parte do modus operandi do genocídio, né? Então, quando falaram batalhões de trabalho, campos de trabalho, eles já entenderam o que ia acontecer. Aqui tem uma fotinha bonitinha, está todo mundo posando para a foto, mas, na verdade, eles não estavam tão felizes assim nessa situação. Então, uma vez que o Kemal lançou esse ultimato, as pessoas entraram em um desespero ainda maior. Eles não podiam, acho que eu coloquei aqui, os aliados não iam resolver o problema, principalmente porque não queriam se dispor com Kemal, que estava lá ameaçando Constantinopla já, e eles queriam um armistício, eles queriam propor uma convenção para o tratado de paz e tal, então eles não iam se indispor por conta da vida de algumas pessoinhas, né, que nem eram interessantes para eles, eles não queriam nos seus países. Então, enfim, os navios embarcavam e tal, mas aquelas pessoas que não tinham nacionalidade, que não tinha um amigo na embaixada, que não tinha uma família que quer acolher, mais de 300 mil pessoas, é inimaginável a aglomeração, mas eu coloquei aqui, isso é um relato que está nos livros, eles eram tão aglomerados e ficavam em pé todo o tempo, não conseguiam nem deitar, que um senhor morreu e ficou várias horas morto em pé, porque não caiu, porque da quantidade de pessoas que estavam ali. Tá? Então, essas pessoas ali, diante desse ultimato, alguns, assim, né, começaram a falar, bom, então acabou, não tem mais jeito. Só o governo grego podia resgatar essas pessoas. Os navios gregos não podiam entrar na Baía de Esmirna. Isso, o Kemal estava ali justamente para garantir que isso não acontecesse, enfim. E pronto, os dias passavam e as pessoas morrendo e as pessoas sem comida. Alguns que nadaram até os navios foram recebidos com tiros. Isso é relato de um sobrevivente. Chegou até o navio e os marinheiros que não podiam embarcar atiraram nas pessoas que nadaram até lá, para que elas saíssem de perto do navio. De fato, assim, são coisas. As pessoas começaram a entrar em desespero mesmo, porque fora tem o fogo, tem os turcos com fuzis que querem nos matar, aqui ninguém pega e os navios não podiam entrar. Não tinha navios para eles irem. E eles, para onde eles iriam? O que ia acontecer? Né? Enfim, de qualquer forma, nesses momentos as coisas acontecem. Muitos salvamentos aconteceram por iniciativa individuais, de pessoas e não de governos. Né? Assim, os governos realmente se abstiveram, o governo grego não tinha como resolver, os navios gregos não poderiam entrar. E aí, enfim, aparece esse rapaz que se chama Asa Jennings, que era um secretário da YMCA de Esmirna, e ele tomou uma atitude que ninguém tomou. Assim, vou mostrar, tem um filminho bonitinho também, que eu espero que consigam ouvir, mas ele vai de noite no comando
do exército turco, pede uma entrevista com o Kemal. Ele vai, ele sozinho e um tradutor, pede uma entrevista com o Kemal e pede que ele autorize que os navios gregos entrem para buscar a população. E, assim, no filme dá para ver que o Kemal, meu, quem é você, sabe? Que isso? Mas parece que ele se ficou tocado pela coragem da pessoa, enfim. Ele foi lá pedir, nem era para ele, nem era para o governo dele, ele não tinha nada com isso, né? E vai lá e se mete. Mas, enfim, por conta dessa atitude, parece que realmente Kemal promete para ele que ele poderia entrar com os navios. Então, ele vai até Mitilene, e Mitilene tinha 10 navios gregos, mercantes, não eram de guerra, eram navios de transporte de mercadorias. E aí ele pede os navios lá em Mitilene. A pessoa fala, você está louco, né? O Kemal falou isso, mas isso aí é uma armadilha, né? Imagine que eu vou mandar, não vou. E ele não se conforma, assim, realmente ele continua, e aí ele telegrafa para Atenas. Eu não tenho a informação de quem falou com ele em Atenas, mas provavelmente era alguém aí da marinha grega, alguém que poderia realmente autorizar. E ele se identifica como, isso é muito divertido, presidente do American Relief Committee, em Mitilene, porque, na verdade, ele era o único americano que estava na ilha. Então, ele era o presidente do negócio. E aí ele promete que os destroyers americanos dariam cobertura, né? E sem tempo para mais detalhes. Vamos logo com isso. E aí, essa promessa de apoio dos americanos foi o que condicionou a autorização de Atenas para que eles levassem os navios até lá e fosse. Mas a condição era que ele estivesse no primeiro navio que entrasse no porto. Ou seja, se a bomba tiver que cair, vai matar você. Enfim, né? Ele conseguiu. Com 10 navios, em 10 dias, ele consegue embarcar 350 mil refugiados que estavam ali. Só que os soldados turcos, os homens, eles não deixaram embarcar. De fato, seguraram aqueles que ainda podiam ser úteis, né? E, de fato, esses homens foram levados para esses batalhões de trabalho, alguns até ainda sobreviveram. Quando houve a assinatura do Tratado de Lausanne, eles deveriam ter sido soltos e deveriam poder voltar para Atenas, mas acabaram demorando mais de um ano para isso acontecer. Também tem alguns relatos dessas pessoas e da vida difícil que eles levaram nesses batalhões, mas isso não é assunto meu, eu acho que a Lia que deve falar nisso, não sei, a respeito de Lausanne e da troca de populações que teve depois, tá? Então, a minha parte era trazê-los até a grande catástrofe e os refugiados que, por fim, depois de sofrer muito, conseguiram sair. Tem mais um filminho que é justamente, esse é o Asa Jennings. É um filme bastante, digamos assim, romântico, porque fala dele, ele doente, e aí ele se curou, foi desenganado, se curou e foi lá para salvar muitas vidas e tal. É um filme. September 9th, 1907, when an eminent physician finds himself required to tell the wife of a man who is desperately ill the wretched news that her husband will die. The doomed man is by name Asa K. Jennings, by occupation a YMCA worker, a simple, helpless human being about to face his maker. But a kindly providence sometimes eases the blow of that final fatal word of doom
by sending gently broken premonitions in advance. Asa Jennings, no. When medical science has done all in its power and failed, a comfort and a strength can yet remain. As she has done for months and years, Mrs. Jennings seeks again a constant refuge. Words of Holy Writ, the simple words which tell of the glory of God, words that may bring the strength to cherish whatever few days or hours yet remain. This in the year of our Lord, 1907. And now our story jumps 15 years and 3,000 miles into the heart of a war in the Balkans, centering in the ancient and unfortunate Greek city of Smyrna. Smyrna helplessly jammed with over 300,000 defenseless civilians, prostrate under the guns of the Turkish High Commander, Mustafa Kemal. Smyrna, with any escape by sea, balked by the huge Turkish guns that blockade the harbor. And from the heart of the misery-filled city, in the only oasis of temporary tranquility, whom do we find? None other than the man scientifically sentenced to death 15 years before. The YMCA worker, Asa K. Jennings. Asa Jennings, who had decided not to die because he wanted to go on helping people. Only 10 days to evacuate that third of a million helpless refugees, and no possible means by land or sea to evacuate them. Well, Asa K. Jennings, you be careful. You're on borrowed time already. It's all right to help people, but there's nothing you can do about this. So, where is Asa Jennings that very night? Well, Asa Jennings is climbing up the side of a Greek mountain, accompanied only by his trusted interpreter, Paris, en route to the headquarters of the almost legendary warrior, Mustafa Kemal. Yes, this unknown, almost over-modest American YMCA worker has somehow wangled credentials that pass him through the battle lines on a mission completely unofficial and entirely of his own conception and execution. What does Asa Jennings want? Merely something that is nothing, yet everything. Perhaps Mustafa Kemal might generously give safe passage for that 10 days to the vessels of the Greek merchant fleet to come to the rescue, to come from the safety of their island refuge at Mytilene to Smyrna, and take the embattled populace away from beneath the guns of the Turks. That won't hold up your war for more than your 10 days. But, Mr. American, might I ask who you are? By what authority, by what responsibilities do you come to interfere in the Balkan War? He has no authority. He represents no powerful government. He is simply an unattached, unofficial American whose only interest is the lives of some unfortunate other person. All of which might mean little or nothing, except that Mustafa Kemal is a gent who admires personal courage. And so, an obscure little fellow who has dared his failing life to plead for the people of a nation not his own wins a promise. That promise, by dark and devious means, Asa Jennings relays to a fugitive Greek warship in the harbor of Mytilene, 60 miles from Smyrna. Precious hours have elapsed while the Greek naval officers debate the proposition and finally reject it. This promise can only be a trick of the wily Kemal to entice those precious ships into range of his guns. And then occurs one of the strange mistakes that must often happen by the grace of fate or providence. Perhaps it's the little American emblem that Jennings wears. But suddenly the Greek naval captain decides to ask the Greek government in Athens what they think of this promise. This promise from Kemal brought by this strange little man. So at 4 o'clock in the morning in the wireless room, there begins a duel of verbal electronics between the Greek cabinet in Athens and an obscure American citizen with behind him no official status or authority, with behind him nothing but the handshake of an all-powerful Turkish conqueror. A duel of wireless words that affects the lives of 350,000 human beings who could be utterly and entirely destroyed if that Turkish gent whimsically should change his mind.
Incredible as it seems, an astonishing bargain is arranged between the government of a European power and a YMCA. With not a moment to lose, the strange convoy of mercy heads for Smyrna, with Asa Jennings himself on the bridge of the leading ship. Ironic, an American YMCA worker, to all practical purposes, an unofficial admiral of the Greek Navy. 10 days to rescue 1/3 people. 10 days and only 10 ships. It will take God's help to perform the needed miracle. His incredible efforts blessed with success, back on the deck of the warship Justice, Asa Jennings received the honors of the grateful Greek nation. A man who refused to believe that an impossible job couldn't be done. A racked and dying man who, according to the rules of medicine, just hasn't had time to die because there are things he has to do first. Eu achei interessante para a gente entender que realmente, assim, todas as vidas que foram salvas nesse momento foram salvas por intervenção de pessoas e não de governos, né? Os governos estavam todos lambendo as suas feridas, na verdade. Enfim, mais um trechinho do que está no livro do Kemal, só para a gente finalizar. Mustafa não citou o incêndio de Esmirna em seu longo relatório feito à Assembleia em 4 de novembro, embora tenha falado do incêndio iniciado pelos gregos em Afyonkarahisar, e não falou do incêndio de Izmir no seu discurso de 6 dias em 1927. Algumas coisas é melhor que permaneçam não ditas. E aí o Ismet, que é um dos amigos dele, relata: eu me lembro de Ataturk sentado em um divã em Al-Asseir ou Salih, a caminho de Esmirna, antes de chegar em Esmirna, dizendo que um dia poderiam se achar fazendo as pazes com os gregos. Mas quando ele contemplou a conflagração de Esmirna, Mustafa Kemal só pôde dizer: deixe queimar, deixe que desabe. Isso não era uma ordem, era a aceitação da consumação de um conflito étnico. Ou seja, a biografia dele não cita Esmirna. E ele, apesar de que ele esteve na cidade todo o tempo, as acusações que chegaram a ser feitas foram feitas ao Nurettin, que era o comandante do exército. Ele não teve nenhuma responsabilidade em nenhuma dessas coisas que aconteceram, que os turcos, os bandidos, aqueles que estavam com ódio e tal, não aqueles que ele coordenava, mas os outros fizeram. Tá? Então, a notícia que está, a história que eles conhecem é essa. Mustafa Kemal, que depois veio a se tornar Ataturk, não teve nada a ver com o que aconteceu em Esmirna. Tá? E aí eu finalizo, posso abrir para a gente conversar um pouquinho. Deixo essa última frase do Horton, que eu acho assim extremamente própria. Historiadores e arqueologistas declararam que apenas a destruição de Cartago pelos romanos podia ser comparada ao fim de Esmirna, em termos de horror, selvageria e sofrimento humano. Mesmo assim, não havia nenhuma frota de navios cristãos em Cartago, observando uma situação pela qual seus governos eram responsáveis. Não havia navios americanos em Cartago. Uma das mais agudas impressões que eu trouxe comigo de Esmirna foi um sentimento de vergonha por pertencer à raça humana.
Aqui eu finalizo, se quiserem fazer algum comentário. Eu não fui mais para frente porque eu entendi que a minha parte seria mesmo a catástrofe. Não sei se o Rafael vai continuar daí, mas era isso que eu tinha para apresentar hoje. Agora, eu quisesse trazer mais alguns documentos, não tive. Então, por hoje, se quiserem comentar, fiquem à vontade. Lígia, eu acho que você trouxe assim, muita informação e aspectos bastante interessantes, né, da catástrofe. A gente conhece, eu acho que vários, né? Todos nós temos alguns relatos, etc., sobre a catástrofe e o quanto ela realmente corresponde à sua nomeação de catástrofe, porque é realmente uma catástrofe humana, né? Humanitária, inclusive. Você cita isso no final. Tem uma questão, da última frase aí, colocada do Kemal, em que ele fala que se resolve um conflito étnico, né? Acho que é aquele. A minha pergunta realmente foi um conflito étnico? Ou isso foi um conflito de classe? Ou outro, além disso, quer dizer, se não foi uma... Porque todos os relatos que eu tenho do ponto de vista de pessoas que vieram da Ásia Menor, né, pelo menos as que efetivamente emigraram, sempre foi colocado que foi uma questão com relação aos governos, né, e conflito de governos mesmo, com interesses específicos de cada governo. Então, eu acho que a visão de que é um conflito étnico, eu acho muito temerária, porque não é isso que os depoimentos, inclusive, demonstram, porque você tem, inclusive, ao longo da história, né, desses conflitos, quando começaram e tudo mais, uma questão de muitos gregos, muitos turcos, né, solidário com relação aos gregos. Claro que no momento em que a loucura humana toma conta, isso né, vem à tona porque é fomentado na realidade. Então, eu queria só que se você pudesse falar um pouco a respeito dessa questão de conflito, se é étnico, se é uma questão de classe, porque a gente sabe que os gregos ocupavam, né, aliás, os turcos ocupavam era uma das classes mais pobres, né, lá de Esmirna e tudo mais. Então, ou se é realmente apenas um conflito de interesses governamentais, do Estado, de Estado. Bom, eu vou falar do processo todo, não só da catástrofe, tá? Aquilo que eu tenho estudado, assim, todas essas justificativas existem. De fato, os cristãos incomodavam, não porque eles eram cristãos, não pela sua religião, porque o Império Otomano sempre foi muito tolerante com os cristãos e judeus. Mas no termo cristãos está implícito que eles eram as minorias que incomodavam essas pessoas, que tinham relação com os países aliados, que atrapalhavam o Império Otomano. Não é uma questão religiosa. O fato dele ser cristão coloca essas pessoas no milê dos cristãos. Não é? É uma classe de pessoas que são uma minoria étnica, religiosa e outras coisas mais, inclusive mais ricas do que os seus conterrâneos muçulmanos. Esse fato deles serem mais ricos já vem desde a época do Império Otomano no início, né? Que sempre os gregos não podiam entrar no exército turco, otomano, porque eles eram proibidos, porque eram cristãos. Não é? Então, o fato deles não irem para as guerras
permitiu que eles desenvolvessem o comércio um pouco mais, a gente já desenvolveu isso muitas vezes. É essa mesma linha de pensamento. Quando a gente fala em minorias no Império Otomano, as minorias elas são designadas pela sua religião. Porém, a religião é uma das atribuições que eles têm, porque eles eram entendidos como como é que eu digo isso? É um conjunto de características que torna aquela pessoa... na palavra cristão está embutido também a opção política, a opção étnica, enfim. Não é uma questão absolutamente religiosa, mas eles usam essa palavra para descrever o milê dos gregos, entende? Então, essas minorias sempre incomodaram. Elas incomodaram porque elas eram mais ricas, elas incomodaram porque elas tinham mais sucesso, elas tinham terras melhores, ou elas estavam no meio do caminho, ou sei lá, enfim. Isso historicamente é um processo grande. Agora, a Primeira Guerra já começou por conta dos conflitos entre os países, os interesses que os países tinham, que nós vimos também aqui muitas vezes, de desmantelar o Império Otomano e cada um ficar com a sua parte. Então, realmente, eu acho que é um conflito que engloba todas essas alternativas e justificativas. Agora, naquela frase que foi colocada ali, o Kemal, esse biógrafo, né, o Andrew Mango, ele precisa dar explicações que se encaixem melhor. Né? Então, por isso ele usa conflito étnico. Eu não acho que seja apenas um conflito étnico o fato da Inglaterra e da França estarem protegendo as populações. Eu não acho isso. Eu acho que eles estavam fazendo isso por interesses próprios. Eu sempre achei isso e conforme fui estudando, fui confirmando essa minha afirmação. O interesse das grandes potências era o interesse deles, tanto que eles jogaram os gregos no fogo várias vezes e nem aí se iam morrer ou se não iam morrer. A França levou um destacamento de armênios para invadir a Síria, para afrontar, enfim, né? Assim, são ferramentas que eles acabaram usando para alcançar os seus interesses. Então, realmente, vai muito além do que um conflito simplesmente étnico. Né? Não, e o genocídio também não foi apenas um conflito étnico. Então, tem muitas justificativas embutidas nisso. Mas o genocídio também não foi meramente uma disputa de classes. Eu acho que não dá para você divorciar a questão étnica de todos esses outros elementos. Né? Sem dúvida, as grandes potências se aproveitaram desse, como sempre, como a gente vê em qualquer lugar até hoje. Né? Mas eu acho que se você retira o aspecto étnico, você reduz, eu acho que você descaracteriza um elemento, um ingrediente muito importante, fundamental nessa disputa, que tem vários aspectos. Sim, alguns tinham a posição melhor, mas eu acho que isso você reduz se você pensar assim. Não dá para divulgar, não dá para tirar esse ingrediente étnico de de todos esses outros elementos, que eu acho que é o que vai dar o diferencial, inclusive. São as minorias, elas são reconhecidas assim, né? São minorias que incomodam porque estão no caminho das grandes potências, ou seja, é um conjunto de motivos. E se aproveitam, né, para um conjunto de motivos. Ganhar terreno, vamos dizer. Exatamente. No Oriente, né? Aspasia, eu concordo assim, o elemento étnico
ele tem a sua caracterização, ele tem a sua morfologia, digamos assim, dentro do problema. Isso é um fato. Eu acho que o importante a mencionar é que os gregos, fora da Grécia, eles eram, de uma certa forma, posicionados dentro do território otomano de uma maneira bem diversificada. Nós chegamos, assim, dentro desse nosso estudo, aliás, foi muito... Eu costumo dizer que foi muito inteligente por parte do Kapotáis iniciar esse estudo mostrando quem eram os gregos do Império Otomano, tentando caracterizá-los como capadócios, como balcânicos, pôndicos, né, do norte da África. Mas esses dentro do Império Romano também tinham as suas diversidades. E essas diversidades também, até mesmo pelo epágilma, né, fossem religiosos ou totalmente voltados ao comércio, à navegação, eles também tinham os seus laços, tinham a sua proximidade e dependência com toda uma sociedade otomana, e outros não. Outros eram totalmente avessos e chegavam quase que a ter um certo rancor de ter que viver. Eu comentei tudo isso porque eu vou fazer uma analogia. Eu conheci os meus avós, vivi até os 7 anos com os meus avós, que eram... Um nasceu em 1880 e outro em 1800... Não, um nasceu em 1890 e outro em 99, minha avó. E eles eram de Constantinopla, tiveram de sair de lá em 22, não? Mas eu escutei algo muito interessante de grandes amigos deles aqui no Brasil, porque todos eles perguntavam: o que você veio fazer no Brasil? Por que você não ficou lá na sua terra natal? E eles respondiam de uma maneira muito simples, não, sem dizer que não gostavam de turcos. Eles falavam: aqui eu me sinto bem porque ninguém pergunta qual é a minha raça, que tipo de sangue eu tenho, que língua eu falo e qual é a minha religião. O que eu falar, eles aceitam. Então, certamente, isso é o que os incomodou lá à época, não? Era isso que atrapalhava. Então, se você for fazer uma busca, digamos assim, de todo esse cenário, é claro que o que a Lia falou, muitos estavam muito próximos dos turcos e faziam negócios com turcos, e eles viveram uma passagem, um momento. Muitos desses excluídos ou que participaram da troca de populações acabaram tendo apenas um período negro dentro dessa transição, dentro dessa derrocada, dentro dessa troca de populações. E comparados a como eles tiveram de recomeçar a vida na Grécia, foi um desastre. Então, o que tinha na Turquia era muito melhor. Na Turquia, que eu digo na Anatólia, né? Ou em Constantinopla, era muito melhor não do que tinha na Grécia. Então, é evidente que um tipo de relato vai constar quase que como se fosse um problema de classes ou um problema governamental. Mas eu acho que ali já comentou uma questão embrionária, eu acho que de raiz, que foi o seguinte, e isso eu também, quando eu busquei essa resposta em livros, eu percebi que muita coisa começou com a Guerra dos Balcãs, não é? Aquelas centenas de milhares de turcos que saíram dos Balcãs e começaram a ir para a Anatólia, eles não queriam ir para onde existia a miséria turca. Eles foram incomodar os gregos que estavam bem de situação, estavam em cidades economicamente bem enraizados, e lá eles passaram a expressar o seu desalento com que os gregos, ou que o reino da Grécia havia feito de ter desalojados, né? Assim como os búlgaros, os sérvios. Né? Então, isto começou a incomodar, claro que sustentado por um questionamento do que já havia desde a época da nova Constituição Turca, em 1909, permeado aí pelos jovens turcos, não, pelos intelectuais turcos que falavam: por que sultanato? Por que não república? Então, isso cria efetivamente aquela dicotomia, aquele questionamento na sociedade que não se encaixa mais
em você viver em millets, né? Em você viver em uma sociedade na qual você particiona ou por religião ou por etnia. Então, a resposta é muito mais confusa, digo eu, não é? O componente étnico ele entra fortemente e de maneira pesada dentro das justificativas, mas as variáveis são muito mais complexas na questão histórica, na questão do que foi a movimentação de população. Ou seja, eu acho que desde 1909 nunca houve tanta troca ou tanta movimentação de populações, o que gerou um questionamento da diversidade que existia na região e acabou provocando isso tudo, não é? Acabou provocando praticamente uma intervenção dos governos. Os governos acabaram gerando isso que você viu. Eu sempre me perguntei por que no filme herebético você tem essa dicotomia nas frases, né, das músicas, né? Tem aquela famosíssima que nós temos ali, aquele Lamento de Esmirna, onde a cantora Kehome Rixe Alolaris Tifotiá, né? Quer dizer, eu estou me queimando, eu estou me desintegrando, né? Joga mais fogo na fogueira, né? Então, quem está jogando fogo na fogueira? Ela que está pedindo, ela é a vítima, não tem solução. Ou seja, qual é a resposta disso tudo? Quem é o culpado? É algo extremamente complexo de você assim explicar, de você tratar. A própria Lígia, nesse final, acabou mostrando quem eram os interlocutores dessa confusão que aconteceu em Esmirna, depois que o Stergiaves recebeu a ordem de evacuar a administração, o comissionamento da cidade. Ou seja, ele saiu da cidade, não sobrou mais ninguém, ele nem passou o bastão. Não houve passagem de bastão na cidade. Ele esvaziou tudo o que existia dentro das repartições públicas que tinham na cidade de Esmirna, carregou os navios que iam para Atenas e esperou o navio de destroyer britânico chegar lá. Ele embarcou no destroyer britânico com a última leva de administradores da cidade e largou a cidade. A população ficou se perguntando, e agora a quem respondemos? O que fazemos? Não é? Nem instrução para a população foi deixada com relação ao que seria o futuro ou o que estava por vir. O Kemal perguntou, esvaziou a cidade? Sim, não tem mais nenhuma liderança grega. Então eu vou colocar aqui um governador agora, certo? E ali começou a nova história da cidade para a população grega, armênia e até mesmo a própria população internacional que tinha ali de francos, não é? De ingleses, de alemães, americanos, ou seja, o que vamos fazer aqui na cidade? Embora Kemal, né, eu não sei se eu estou praticamente calando o Capotaz aqui, eu queria muito que o Capotaz falasse a esse respeito, ele já foi... O Capotaz já está, né? Cadê o Capotaz? Ele tem um conhecimento muito profundo sobre o que aconteceu no fim da administração dessa cidade. Ele mesmo pode reiterar isso. O Kemal, antes de começar essa confusão toda, o Kemal já pedia para os gregos, tirem os gregos da Anatólia. Eu não quero os gregos na Anatólia. Ou seja, já praticamente naquela primeira assembleia que ele fez em Ankara, ele já ventilava para o governo britânico dizendo que não é só o exército, certo? A etnia também, certo? Os falantes de grego, os cristãos também. Então, é por isso que essa coisa toda se mistura e é bastante complexo você dar uma resposta. E, como você mesmo disse, a etnia ela tem um peso muito grande, ela não pode ser retirada dessa questão. Mas talvez por isso que esse enredo, esses 3 anos de história, eles demandam tanto estudo, ou seja, tanta discussão para que cada um de nós possa entender melhor o que foram os acontecimentos à época, não é? Tantos personagens, tantas
tantos líderes se envolveram com isso e tão pouco, praticamente, se desdobrou na história, não é? O que nós sabemos de Esmirna depois que a administração grega saiu? Praticamente nada, quase nada foi revelado, não é? E um administrador que efetivamente contou a sua história do vitorioso. Né? Bom,